Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de Gênesis, livro dos inícios. Hoje nós vamos falar do encontro de Rebeca e Isaac, onde eles fazem essa primeira introdução, primeiro encontro, diante depois do casamento consumado. Vamos falar do Gênesis, do capítulo 24, do versículo 54 até o 67, até o fim do capítulo, ok? Nós vamos ler esse período, mas antes de começarmos a leitura, feche seus olhos onde você está, vamos orar, colocar esse tempo na presença do Senhor, ok? Senhor, agradecemos por esse tempo, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela riqueza, pela vida, por tudo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos, Senhor. Que nós possamos ser bons servos, dispenseiros e multiplicar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Multiplicar em vidas, em, Senhor, pessoas, investir em pessoas, para que o teu nome continue sendo exaltado, propagado e, Senhor, a cada dia mais adorado sobre todos que estão ao nosso redor. Que este tema de hoje, Senhor, que é esta aula, que o Senhor possa cuidar de todos os detalhes, transportar o coração do meu irmão, da minha irmã, tudo aquilo que o Senhor já falou conosco, tudo que o Senhor já fez enquanto eu preparava essa mensagem, e que o Senhor possa continuar, Senhor, lapidando, transformando os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós vamos ler aqui então, capítulo 24 de Gênesis, do verso 54 até o 67. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 24, verso 54. Depois de comerem e beberem, eles e os homens em que estavam com ele passaram a noite de madrugada. Quando se levantaram, o servo disse: Permita que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Deixe que ela fique conosco por mais alguns dias, pelo menos 10, e depois então poderá ir. Ele, porém, disse: Não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo nesta jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. E disseram então: Vamos chamar a moça e ver o que ela diz. Verso 58. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? E ela respondeu: Sim, quero. Então deixaram que Rebeca, irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: Que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a sua descendência tome por posse as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas, montou nos camelos e seguiram então os homens. E o servo de Abraão então tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac veio de Beer-lahai-roi, porque estava na terra do Neguebe. E ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. E também Rebeca levantou os olhos, e eis que, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que pelo campo vem ao nosso encontro? O servo então respondeu: É o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac a conduziu até a sua tenda, a tenda de Sara, sua mãe. Ele então tomou Rebeca e esta se tornou a sua mulher. Ele a amou e assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Né? Na aula anterior nós vimos como Deus agiu na história aqui, cumprindo, né, o seu propósito na vida de Abraão, cumprindo o seu plano para com ele. Vimos que o servo de Abraão então foi para Harã para conseguir uma esposa para Isaac. Vemos que ele chega e, pela providência de Deus, encontra Rebeca logo ali já à beira do poço, né, onde ela era o horário das mulheres retirarem água, né? E Deus então ele encontra Rebeca como procurador, um procurador de Abraão. Ele faz todo o processo, inclusive o dote, né, para trazer Rebeca para Isaac, já casada com ele. Né? A família então dá consentimento, então entrega o dote para a família. E hoje nós vamos ver o que é que Rebeca
consente essa ida, ela quer realmente ir, né? Ela se encontra ali com Isaac pela sua primeira vez, e esse evento nós podemos perceber que ele é decisivo para desenrolar a história da redenção, porque mostra como é que Deus cumpriu aquilo que disse a Abraão, que faria dele uma nação numerosa aqui, trazendo uma esposa para Isaac, para que deles fossem gerados muitos descendentes, né? Agora era o momento de Isaac, então, ser o portador dessas promessas, mas para isso ele tinha que casar primeiro, e agora nós chegamos nesse clímax aqui, né? Isso vai ser dividido em duas partes aqui, né? Esse texto que nós vamos ler hoje. O primeiro deles é que Rebeca ela consente, né, ir com o servo de Abraão, com Isaac, e depois o encontro de Rebeca e Isaac, né? Nós vamos trabalhar todos os detalhes desse texto aqui. No versículo 54, né? Após ali, então, eles realizarem o casamento por procuração através do servo de Abraão, o verso 54 diz que eles comeram e beberam, ou seja, eles celebraram, né? As festas aconteciam no Antigo Oriente, né? O casamento foi arranjado, foi efetuado, e já vimos que isso foi feito por procuração, né? E os costumes ali no Antigo Oriente era festejar após um casamento, né? Assim como hoje nós temos festas após o casamento, né? Mas no Antigo Oriente essas festas elas poderiam durar até um mês, né? Um mês inteiro, semanas, dias, né? E o verso 54 diz que eles festejaram, passaram a noite toda que estavam, eles e todos que estavam com ele, os servos que vieram para proteger os camelos, né? Passaram a noite festejando e depois dormiram, né? E o servo, verso 54, diz que de madrugada, de manhã, né? Logo depois de irem se dormir, após acordarem, se levantaram, e o servo disse que ele queria voltar para o seu servo, né? O servo, ele quer finalizar a sua missão, terminar aquilo que foi dado a ele como responsabilidade, né? O servo conhecia os costumes, sabia que teria que ficar festejando por um tempo, por alguns dias ali, mas ele tenta quebrar esse protocolo e pede à família que o deixe embora, completar a sua missão e levar Rebeca com ele, né? E aí algumas coisas acontecem. Então, ao fazer esse pedido, ele demonstra respeito pela família, né? E conhece o seu lugar ali como servo. Ele diz que quer voltar ao seu senhor, cumprir a sua designação. O que ele foi fazer ali já estava feito, então ele queria voltar e dar as boas novas juntamente com Rebeca e entregar Rebeca logo para cumprir a sua missão, fazer com que o seu senhor Abraão e também Isaac ficassem contentes com ele, com o desenrolar dessa história, ok? Em nenhum momento esse homem aqui, ele tenta usurpar, ele conhece o seu lugar, ele não conhece, em nenhum momento ele tenta usurpar ou assumir algum papel que não pertence a ele, né? Ele reconhece a sua posição ali com humildade, mas a família não estava muito disposta a atender o pedido dele, tanto que no verso 55 a família manda chamar a Rebeca, né? E pede pelo menos 10 dias para continuarem a festejar ali e fazer todos os preparativos para a mudança de Rebeca, preparar os servos, a mudança, enfim, ela iria para um lugar longe e precisava de alguns preparativos para isso, né? Ou uma outra hipótese aqui, diante desse verso 55, diz que o irmão e a mãe da moça disseram, né, pediram para que ela deixe e depois ela vai, depois de 10 dias, né? Uma interpretação aqui é que Labão esperava receber um pouco mais de herança, de dote, de riquezas aqui para sua família, né? A família nega e diz então que depois de 10 dias eles liberariam a Rebeca. No verso 55, a família de Rebeca pede aqui pelo menos os 10 dias, e no verso 56, o argumento principal aqui que o servo usa para que a família entenda que o que está acontecendo ali é que
o Deus de Abraão, a quem a família também conhecia, né, havia abençoado até agora a sua empreitada, ou seja, tinha dado tudo certo, não era coincidência que ele tinha conhecido Rebeca ali, né, era uma providência de Deus, e ele reconhece que a mão de Deus estava diante de toda aquela situação, como nós vimos ali no versículo 50, né? Então, qualquer tentativa de mantê-lo ali, de persuadi-lo a não realizar aquela tarefa, né? Seria uma tentativa contra Deus, tanto que ali no verso 56 ele fala exatamente isso, né? Que o Senhor tinha levado a bom termo toda a questão até agora, né? Verso 56, ele disse: Não detenho, pois o Senhor tem me levado a bom termo na jornada, deixe que eu volte ao meu Senhor. Então ele insiste aqui colocando Deus nas coisas, né? Então qualquer alternativa, tentativa de mantê-lo ali seria uma tentativa de manter o plano de Deus. E impressionante aqui o senso de dever desse servo, né? É tudo concluído, ele poderia descansar, festejar, mas ele queria cumprir aquilo que ele foi designado, cumprir o seu juramento ao seu Senhor e também a Deus a qual ele jurou. Talvez temeroso ali por Abraão, que já era velho, ou por qualquer outro motivo, que ele não conseguisse fazer com que isso fosse uma realidade e cumprir, enfim. Ele reconhecia todas as questões ali, né, e queria logo partir para sua longa viagem, né? E eles chamaram então Rebeca para resolver esse impasse, né? Para ter o consentimento de irem realmente para a terra ali de Abraão, né? Para continuar os preparativos da partida e se ela tivesse disposta a ir antes de festejar esses 10 dias, né? Então, versículo 58, Rebeca responde que sim, que demonstra então a disposição essa que ela já tinha demonstrado lá ao dar água para os seus camelos, né? Disposição que não faltava, era ligada no 220 essa moça, ela não tinha preguiça de fazer as coisas, possivelmente ela já devia estar arrumando as suas coisas, né? Ela queria de logo cumprir aquilo que Deus havia estabelecido, a vontade de Deus, e o sim que ela dá à partida com o servo reflete que ela também confiava em Deus e que ela reconhecia que Deus estava em todo esse processo, né? Todo esse plano. Então ela sairia da sua terra, da sua família, para uma terra desconhecida, né? Para se encontrar com um homem que ela nunca havia conhecido, nunca tinha visto, mas que ela havia casado por procuração e mais não conhecia, nunca tinha visto, né? E essa disposição lembra muito a disposição de Abraão, quando Deus chama ele para sair ali daquela terra, da sua casa, da sua parentela e ir para um lugar onde Deus o mostraria, né? Segue Rebeca aqui segue aos passos de Abraão, né? E mostra a disposição em confiar plenamente nas promessas de Deus, né? Demonstra mais uma vez ser a esposa ideal para Isaac, uma mulher de fé que consente uma partida imediata com o servo de Abraão para ir se encontrar com seu marido que ela tinha acabado de adquirir ali naquele momento, tinha acabado de casar através da procuração com o servo, né? Verso 59, né? Rebeca aqui é referida como a irmã deles, né? Parte da parentela, revelando aqui a autorização de Labão do seu irmão, né? Verso 59 vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Então deixaram Rebeca, a irmã deles, que partisse junto com a sua ama, com os servos de Abraão e com os homens que estavam com ele, né? Verso 59 aqui vai dizer que o texto diz que ela parte com a sua ama, né? O nome dela não aparece aqui, mas nós sabemos que mais tarde isso vai ser revelado, que é Débora, e que foi quem ajudou praticamente a amamentar, foi a sua ama de leite, né? Foi quem criou a Rebeca, foi sua babá durante toda a sua vida, então ela
leva a sua referência ali, sua serva de confiança, junto com ela. Essas amas de leite se tornavam companhias constantes, alguém em quem confiava, era principalmente para desbravar uma terra que ela estava indo, que era tão distante, né? Desconhecida, e isso era um alento, era um conforto, um porto seguro para a mulher, já que ela não podia levar toda a sua família, né? Era como se fosse um familiar dela, e assim também como outros servos, né? Nós vamos ver ali no versículo 61. E no verso 60, a família então abençoa a saída de Rebeca e faz aqui uma promessa, abençoa, né? Diz que ela seja fecunda e mãe de milhares, né? Ser mãe era sinal de prosperidade, e esse é o desejo ali da sua família. E essa bênção desse versículo é a mesma coisa que Deus falou a Abraão ali quando ele estava no Monte Moriá, prestes a sacrificar Isaac, né? No Gênesis capítulo 22, do 15 ao 18, né? O versículo vai dizer então que seja mãe de milhares e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Lá em Gênesis capítulo 22, de 15 ao 18, Deus profere também uma bênção ali para Abraão, né, diante da prova que ele passa ali em entregar Isaac para Deus naquele momento, né, e vai dizer assim, Gênesis capítulo 22, de 15 ao 18. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você não me negou, não me negou seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente a abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Né? Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz, né? E dessa forma aqui, repetindo essa promessa na vida dela, sendo proferida ali pelos seus pais, né? Rebeca, ela então inserida na promessa que Deus faz ali a Abraão. Possivelmente os familiares ouviram essa história do servo de Abraão e reproduziram ali essa bênção ao ela estar partindo para casa. É, e a abençoaram como a sua família. E Rebeca, então, é inclusa nessa promessa, né? E aqui, então, nós vamos para a segunda parte, onde Rebeca vai se encontrar com Isaac, do verso 61 ao 67, né? Verso 61 vai dizer que Rebeca, então, levantou com as suas servas, montando os camelos, seguiram o homem, o servo de Abraão. Então, tomou Rebeca e partiu rumo à, à casa de Abraão, né? E aqui eu só quero mostrar para vocês ainda um mapa, né, do percurso que eles iriam de fazer, né? Aqui nós vemos que Hebron, onde eles estavam partindo, de Harã, eles tinham cerca de 645 quilômetros, né? Era uma distância razoável para eles percorrerem de um local para o outro, né? Então Eliezer vai lá para Harã buscar a esposa para Isaac, o servo de Abraão, desde aqui em cima, né? É onde fica Hebron e vai rumo ao sul, desculpe, rumo ao sul para voltar para casa aqui onde está Hebron, né? Ele sobe o território aqui, né? Para se encontrar e depois desce esse território para voltar para casa, né? E aqui nós vamos ver também no versículo 62 que Isaac veio de Beer-Lahai-Roi, porque ele morava ali no Negueb, né? Então essa cidade que estava um pouco mais ao sul aqui de Gerar, né? Negueb, em Beer-Lesor, e aí diz aqui também que ele tinha ido visitar o seu pai ou que ele estava indo ali para Hebron e estava na tenda de Sara ali, onde não havia sido desmontada ainda, por mais que
fizesse um tempo ali, já que ela tinha morrido, né? Sua tenda continuava ali e Isaac estava ali na tenda do seu pai, no território do seu pai, morando com ele. Ele não morava ali, ele havia ido. A palavra de Deus aqui vai dizer que ele morava em Beer Lahai-roi, né? Perto do Negueb, ali em Berseba, praticamente, e que ele ia se encontrar ali com Rebeca em Hebron, né? Então, espero que tenha ficado claro aqui, mais ao sul, essas setas em vermelho, né? A última cidade aqui, que é onde Isaac estava, e ele vai para Hebron para se encontrar ali com Rebeca, ali no território, na casa do seu pai Abraão, né? Continuando aqui então, diz que ao cair da tarde, Isaac ele saiu para o campo ali para orar, né? Para meditar, ergueu os olhos e viu que vinham camelos, né? Diz o texto ali que Isaac veio de Beer-lahai, porque ele morava ali no Negueb, né? Ele não estava mais com seu pai, ele estava mais ao sul ali da onde Canaã, onde é chamado Negueb, era uma região que ficava mais próxima ali do Egito, e ele estava numa região que chamava Beer-lahai, Lai-roi, né? Que foi batizada por Agar, né? Quando fugiu de Sara, ela ficou ali à beira de um poço, desesperada, até que o anjo do Senhor apareceu a ela e diz ali para ela voltar à sua senhora, que era Sara. E então Isaac estava morando nessa região. Ele possivelmente foi visitar o seu pai ali em Hebron. Isaac já estava com 40 anos e Abraão com cerca de 140, né? O texto diz que então, finalmente, que saiu para meditar no campo, né? Viu que alguém estava chegando ali de camelo e ele foi possivelmente pensar ali nos acontecimentos, né? Possivelmente pensar sobre seu casamento, ele foi refletir a respeito da promessa, daquilo que Deus havia revelado para o seu pai e que agora ele passaria a ser o protagonista dali para frente, né? Possivelmente ele conversou com seu pai disse: "Olha, eu mandei o servo lá buscar uma esposa para você. Então, aguarde aí que por esses dias ela deve chegar, porque Deus está na frente", falou possivelmente das promessas de Deus para ele, que ele deveria assumir, não temer. Deve ter sido uma longa conversa e aquele estava perturbando, estava muito, é, muita informação na sua cabeça e ele sai ali para refletir, para orar, né? É, como seria talvez a moça, se esse servo realmente seria bem sucedido ao conseguir uma esposa para ele, enfim, refletir a respeito da situação que certamente Abraão devia ter instruído, dito a respeito do que deveria acontecer, né? E no verso 64 acontece essa cena romântica, né? Rebeca ela levanta os olhos e vê o Isaac, então desce do camelo, né? E ela pergunta para o servo, verso 65, né? Diz que Rebeca também estava observando, então ela desceu do camelo e pela primeira vez os olhares ali se cruzam, né? Mesmo que distante, mais uma vez aqui a providência de Deus para tornar as coisas alinhadas, né? Ele podia ter saído para pensar uma outra hora, mas não, logo quando ela estava chegando. E aqui nós vemos mais uma vez a providência de Deus, né? Da mesma forma que quando ele chegou ali em Harã, o servo orava e logo Rebeca apareceu. Isaac estava ali refletindo, possivelmente orando, pedindo a Deus a respeito da sua esposa, a orientação, e ele levanta os olhos e vê então que ela estava chegando, né? A providência de Deus para guiar, cumprir essa história aqui, ela é maravilhosa de fato, né? E verso 65, ela desce, pergunta ao servo quem era aquele rapaz que ela estava vendo, né? Quem era aquele homem que estava observando e vindo ao encontro deles, pois certamente sabia que o servo de Abraão que estava voltando e andava na direção deles, né? Então o servo confirma que é Isaac. Então, no verso 65 diz aqui que ela coloca o véu, né? E perguntou ao servo quem é aquele homem que veio ao nosso encontro e respondeu ao meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu,
né? Ela se cobriu com o véu, era costume daquela época deixar apenas os olhos de fora. O véu era usado quando as mulheres estavam na presença de estranhos ou num período de noivado também. Era sinal de reverência e submissão ali ao seu marido. E de fato, ela ter coberto com o véu ali é que ela já considerava como marido, sinal de reverência, de respeito conforme ali os costumes do Antigo Oriente, né? No verso 66 vai dizer que o servo então chegou e deu o relatório, né? O servo presta o relatório completo da viagem, de tudo que tinha acontecido, da família dela, do poço, de como que Deus fez as coisas, dos presentes que ele havia entregado a ela e a toda a família, como é que Deus agiu em todas essas coisas e principalmente como é que Deus o guiou para encontrá-la, né, em todas as confirmações que Deus havia feito, né? Então o servo possivelmente apresenta Rebeca ali a seu marido e vice-versa, né? Isaac não tem dúvida diante do relato e de como a família reagiu, e a própria Rebeca não tinham dúvida que aquilo era algo de Deus, né? E de que tudo foi providenciado para cumprir a sua promessa, cumprir essa promessa que Deus deu a Abraão e agora estava com Isaac, né? O verso 67 diz que Isaac então conduziu à tenda de Sara, sua mãe, e ele então tomou Rebeca. Isso significa que ele consumou, se deitou com a sua esposa, né? É, consumou aqui seu casamento e ela então se tornou a sua mulher. Então, aqui diz que ele a amou, né? E assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Possivelmente esse era o grande motivo que ele ainda não tinha se casado, né? Esse é o grande motivo que ele ainda não tinha se interessado em contrair matrimônio. Ele ainda estava talvez em depressão, estava numa tristeza profunda aqui por conta da morte da sua mãe. Ainda não tinha superado esse momento, mas Abraão manda trazer sua esposa e ela ama a ele e vice-versa, né? O versículo diz que Isaac foi consolado e ele a amou, ou seja, toda aquela dor, todo aquele amor que ele sentia falta, aquele cuidado foi suprido ali por Rebeca, né? Que havia morrido há cerca de 3 anos já ali, por conta dos relatos bíblicos aqui. Ele ainda não havia superado tudo isso, ok? E nós chegamos ao fim desse capítulo aqui, dessa parte, e possivelmente daqui para frente Isaac e Rebeca vão assumir o protagonismo após o relato da morte de Abraão, que acho que acontece no próximo capítulo, e aí nós então continuamos essa história, se Deus assim permitir, ok? Deus abençoe, um excelente fim de semana para vocês e que o Senhor continue cuidando de cada um de vocês, tá joia? Qualquer dúvida, pergunta, nós ficamos à sua disposição. Você pode entrar em contato conosco e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Forte abraço. Tchau.